paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós louvamos a Deus por mais um domingo na sua presença, em podermos meditar juntos na palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos orar para iniciar essa aula, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, Senhor como filho, Senhor como servo, Senhor, pedindo a Ti, Jesus, nesta hora, que Tu, ó Pai, nos abençoe, Senhor, que Tu, ó Senhor, nos ajude, Senhor, a compreendermos, Senhor, ó Deus, as riquezas da Tua palavra, esses ensinamentos, Senhor, que Tu nos tens dado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, enche-nos do Teu poder, ó Pai. E, Senhor, que nós possamos ser transformados, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, e possamos, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, ó Deus, em alegria, em poder e em graça, Pai. Ajuda-nos nesta manhã, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós trataremos da primeira carta, né, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, e o título da nossa aula, né, que nós colocamos é Santidade para Encontrar-se com o Senhor. Como nós já conversamos, né, nos meets e em outras aulas, as cartas possuem muitos aspectos a serem estudados, né? E o objetivo dessas aulas é trazer algumas chaves de leitura, algumas sugestões, né, e algumas reflexões para que nós possamos nos aprofundar, amém? Lembrando que nós estamos fazendo o nosso plano de leitura e hoje nós estamos lendo o último capítulo do livro, ou carta de 1 aos Tessalonicenses. Amém? E aí o nosso versículo-chave está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, no último capítulo do nosso livro de hoje, e diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar, né, falando dessa carta. É uma carta um pouco diferente das outras que a gente já viu até agora. Ela tem uma estrutura diferente, né, naquilo que nós conversamos no último Meet, né, na aula com a irmã Miriam, né, dessas estruturas das cartas. Nós vemos que essa carta é um pouco diferente das outras, né? E aí então nós vamos ver por quê. Em primeiro lugar, a gente vai falar da autoria da carta e da sua data. Então, nós vemos claramente que o autor é Paulo, né? Paulo junto com Silvano, que é Silas, né? O nome Silvano é o nome grego de Silas, tá? Então, Paulo coloca-se como o autor da carta, dizendo que Silvano e Timóteo estão juntos com ele, já no primeiro versículo lá do capítulo 1. Em outro trechinho da carta, lá em 1 Tessalonicenses 2,18, nós vemos que Paulo se coloca como um eu, como primeira pessoa, né? Nesse trechinho ele diz, pelo menos eu, Paulo. Então isso nos mostra realmente que a autoria, né, quem escreveu essa carta foi o apóstolo. Ela é datada de aproximadamente o ano 51. Dentre todas as cartas, ela é cronologicamente, né, a segunda carta que o apóstolo escreveu. A primeira carta foi Gálatas, lá no ano 49 e 50. Essa foi escrita aí no ano 51. Então, essa foi a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Quando nós lemos a Bíblia, parece que é tudo muito cronológico, né? Então, vamos nos lembrar aí, né, que quem começa o Novo Testamento são os 4 evangelhos, mas os 4 evangelhos são mais tardios do que essas cartas, né? Então, quando Paulo escreveu, não havia ainda os 4 evangelhos, né? E então, essa carta é a segunda carta a ser escrita, amém? Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta aos Tessalonicenses. E como isso aconteceu? Primeiramente, nós vamos falar sobre a cidade de Tessalônica. Quando nós estudamos o livro da carta aos Filipenses, nós vimos, né, que a cidade de Filipos foi a primeira cidade europeia a ser visitada por Paulo.
Lembremos-nos daquela visão, né, que Paulo teve, né, em Troade, né, de um varão macedônio, né, que dizia para ele: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então, a Macedônia já é lá na Europa, né? A gente vê aí as cartas paulinas ali na região da Turquia, né? Mas Filipos e Tessalônica são cidades europeias, né? Hoje em dia, aquele pedacinho ali pertence à Grécia, né? Aquela parte mais setentrional, noroeste do Mar Egeu, né? Então, Tessalônica é uma cidade europeia. Paulo visitou Tessalônica depois que saiu de Filipos. E como era, né, essa cidade? Era uma cidade muito importante na Europa. Por quê? Primeiramente porque ela era uma cidade que fazia, né, estava na rota da Via Ignátia, né? Nós estudamos com o pastor Fábio, ele falou um pouco sobre essa rodovia, vamos dizer, se hoje em dia, né, fosse colocado como, né, uma estrada muito importante, que uma ligação leste-oeste que ligava até Roma, né? Então, Tessalônica ficava no percurso dessa estrada muito importante, né? E era uma cidade que era uma cidade pertencente ao Império Romano. Ela foi conquistada, né, por Roma perto aí do ano 186, né, antes de Cristo, mas era uma cidade livre, né? Os próprios cidadãos governavam essa cidade, então ela tinha um privilégio importante, né? E era uma cidade nessa rota comercial, né, nessa rota importante. Na época em que Paulo visitou Tessalônica, a cidade tinha por volta, né, de 200 mil habitantes, isso os estudiosos dizem. Então nós vemos que era uma cidade bastante grande para a época, né? E uma cidade importante na região da Macedônia, né? Nesse território macedônico. Amém? Bom, e aí o que aconteceu? Qual é o contexto, né, desta carta? Paulo estava em Filipos e foi para a Tessalônica. De que forma? Vimos que foi muito difícil a estada dele em Filipos. Foi ali que ele foi preso, muitos inventaram inverdades sobre Paulo, sobre Silas. Paulo e Silas ficaram na prisão. Nós vimos ali em Filipos a conversão do carcereiro, né? E Paulo foi expulso daquela cidade. E então ele foi para Tessalônica. E como de costume, e aí nós vimos, né, a gente lê essas cartas tendo sempre em paralelo alguns trechos do livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro histórico, né, que dá o pano de fundo para essas histórias, né, para essas cartas paulinas. Então nós vemos lá em Atos 17, na segunda viagem de Paulo, o apóstolo, né, e os seus companheiros chegando a Tessalônica. Então nós vamos ler aí um trechinho do capítulo 17 que diz assim: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga, né? E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Esse trechinho está em Atos 17, 2 e 3. E aí a gente vê na sequência do texto os resultados da pregação em Tessalônica. Vamos ler ali, mais um trechinho que está lá entre os versículos 4 e 9. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e os demais,
o soltaram. Então nós vemos aí, né, o seguinte: Paulo chegou a Tessalônica, como de costume ele ia, né, ele procurava uma sinagoga para pregar, né, mostrou pelas escrituras, né, que quem era, né, que Jesus era o Messias. E aí aconteceu que os judeus, né, lembramos-nos, gente, lá de Atos, quando a gente viu, né, o concílio de Jerusalém, nós vimos os judeus perseguindo Jesus, perseguindo os primeiros apóstolos, né? E aí a gente vê ainda isso acontecendo, né, nesses contextos aí de pregação de Paulo, né? Então aqui quem está perseguindo Paulo são os judeus, tá? E aí, esses judeus começam a dizer que Paulo estava transtornando as pessoas, né? Era uma acusação muito séria, uma acusação de causar rebelião no meio da cidade, né? E aí, né, eles fazem uma acusação, né, dizendo que Paulo estava indo contra César porque estava anunciando um outro rei. Imaginem só, irmãos, né? Judeus falando isso, né? Defendendo César, ao invés de defender algo que está escrito na palavra de Deus, né? O rei Messias, o rei glorioso que viria ao mundo, né? E obviamente isso era um argumento, né, dos judeus para poder tirar Paulo daquele lugar, né? E então eles não conseguem pegar Paulo, pegam Jason, porque Jason era o homem que tinha hospedado Paulo, né? E aí, a palavra diz que Jason teve que pagar para sair da prisão, né? Para não ficar preso, né? E aí, a sequência do texto, né, diz que Paulo teve de sair da cidade novamente, os seus colaboradores também. E aí eles foram para Bereia, né? Nós ouvimos muito falar dos bereanos, né? Que os bereanos lá viam, né, as escrituras para ver se aquilo que estava escrito realmente. E a palavra diz que os bereanos não foram tão hostis, né, quanto os de Tessalônica e os de Filipos, né? E muitos receberam a palavra de Deus. Mas também em Bereia, Paulo foi perseguido, foram lá, saíram de Filipos, saíram de Tessalônica, foram atrás de Paulo e de seus colaboradores, mandaram Paulo embora de Bereia, e aí Paulo teve de ir para Atenas, né? E aí, irmãos, aí a gente, né, falando aí, tô dando para ver o que aconteceu, né? A palavra de Deus diz que ele ficou durante 3 semanas indo aos sábados nas sinagogas pregar, né, a palavra de Deus em Tessalônica. E durante esse tempo muitas pessoas creram. E quando Paulo foi expulso daquela cidade, né, por todos esses motivos, Paulo ficou muito preocupado com a igreja. Por quê? Porque eles viram a perseguição que Paulo teve, porque eles começaram a ser perseguidos também, né? E Paulo não sabia, a gente vai ver aí na sequência da carta, né? Paulo não sabia o que aconteceria com aquela igreja que estava se formando. Então, depois que Paulo sai de Atenas, ele vai para Corinto, né? E aí, Timóteo já havia ido para Tessalônica, né? Então ele manda Timóteo para Tessalônica para receber notícias. Paulo queria notícias daquela igreja, né? E já quando ele está em Corinto, ele recebe Timóteo, né, com as notícias de Tessalônica, e aí assim ele escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses. Amém? Então a gente vai ver agora o que tem nessa carta, né? É uma carta que a impressão que a gente tem quando a gente começa a ler nossa, o que Paulo vai falar para eles, né? O que Paulo vai ensinar? E nos surpreende, porque como nós dissemos no início, essa carta é um pouco diferente das outras. E, né, tanto o primeiro, o segundo e até o terceiro capítulo, né, Paulo demonstra uma grande alegria por aqueles homens terem permanecido firmes diante das adversidades, né? Então nós vamos ver aí um pouquinho do que diz cada capítulo para a gente poder aí refletir, né? Então lá no capítulo 1, Paulo, né, fala que está muito alegre pelas notícias, né, dizendo que eles ficaram firmes, né, apesar das adversidades, né?
Paulo também fala que eles abandonaram definitivamente o culto aos ídolos. Lembramos, irmãos, que naquele momento, né, a religião romana tinha muitos deuses muito parecida com a religião grega, né? Então, Paulo diz que eles abandonaram o culto aos ídolos, abandonaram o modelo de vida, né, das pessoas que não tinham aceitado Jesus ainda, a vida pregressa já não fazia mais parte da vida deles. Então, Paulo estava muito animado com as notícias que ele estava ali recebendo de Timóteo, né? E aí, quando ele vai discorrendo nessa carta, ele mais uma vez ele se defende das acusações que ele sofreu pelos judeus, né? Que o expulsaram no final das contas daquele lugar, né? E aí, como em outras cartas, né? Ele fala que ele prega a palavra de Deus não para agradar aos homens, né? Lembramos-nos aí, né, daquilo que a gente já havia visto antes, que pelo fato de não pregar o legalismo, né, sair desse legalismo do judeu, né, que os gentios poderiam ter a vida sem ter que seguir aquela rigorosidade da lei, né, ele estava sendo acusado de agradar a homens, né. Então ele faz novamente essa defesa, né, dizendo que ele não estava agradando a homens. Ele coloca muita ênfase, e aí também é algo para nós também refletirmos na nossa vida, né, como cristãos, né. Durante esses trechos, Paulo demonstra que ele, em meio a muita luta, ele anuncia a palavra de Deus, não porque ele está fazendo algo para benefício próprio, né? Mas por ordem do Senhor, ele prega a palavra de Deus em meio a muita adversidade. E aí, então, ele também fala, né, para os Tessalonicenses, né, que eles também estavam sofrendo aquilo, e ele falou: eu avisei que isso iria acontecer, mas eu dou glória a Deus, porque assim como as igrejas da Judéia, que estavam sendo perseguidas, né, ele diz isso, as igrejas da Judéia estavam sendo perseguidas, né, e vocês aqui também são perseguidos, e vocês têm permanecido firmes. Então, olha, não existe exortação. Paulo está glorificando a Deus por essa igreja ter permanecido firme mesmo diante das adversidades, ter permanecido nessa santidade, nesse comportamento cristão, mesmo em meio a um ambiente que estava hostil para eles, né? E ainda no capítulo 2, lá no finalzinho, né, Paulo vai dizendo, né, a respeito daquilo que aconteceu com ele, dizendo que ele queria, né, estar com aqueles irmãos, né, mas o inimigo tinha impedido Paulo, né? E aí, irmãos, olha que coisa mais maravilhosa. Nós vamos ler esse trechinho, né? Vamos ler a partir do 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, olha só, Paulo, que tinha evangelizado, viu aquela igreja começando a crescer, ao ser impedido de estar ali com eles, ficou muito preocupado. E com as notícias de Timóteo, ele ficou tão alegre, ele foi confortado, edificado pela santificação daquela igreja, pela fé daqueles irmãos, pelo amor daqueles irmãos. Ele diz, né, no capítulo 17, ele estava longe de vista, mas não do coração. Então, ele tinha um amor por essa obra, né, por aqueles irmãos, né? E aí, irmãos, quando ele recebe a notícia de Timóteo, né, ele fala no 19, porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós diante do Senhor Jesus Cristo, né, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Ou seja,
Paulo coloca aquela igreja, né, como um prêmio para ele diante de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas se converteram realmente e aquela aflição de Paulo se tornou em alegria, né? Então os irmãos estarem em comunhão com Deus e permanecerem firmes edificou a fé daquele apóstolo, pastor, porque ele pastoreou aquela igreja, né? Ele estava pastoreando e foi impedido de fazê-lo naquele momento. Mas a obra de Deus, irmãos, quando Deus quer fazer uma obra, nós temos aquele hino, né? Ninguém detém, aleluia, a obra santa. Deus estava realmente à frente daquela obra, né? E mesmo que Satanás tenha impedido Paulo de ir até lá, Deus edificou a vida dele, né? Por meio de outras pessoas, vendo que aquela igreja conseguiu permanecer firme, né? Existiam já pessoas de Deus ali que estavam sendo usadas, né? Para ajudar aquela igreja a crescer. E é uma grande bênção, não é? E aí no capítulo 3, Paulo vai falando o que aconteceu com ele depois, né, que ele saiu da cidade, né? Nós vemos, irmãos, nesse trecho, isso chama muita atenção, né? Paulo muito preocupado em falar com os tessalonicenses aquilo que havia realmente acontecido, né? No capítulo 3 nós vemos ali, né, no comecinho ele falando daquilo, da afronta que ele sofreu em Filipos, né? E aí ele fala que saiu ali de perto deles, de Tessalônica, né? Sem ter conseguido continuar esse trabalho, né? Então, no capítulo 3, Paulo vai discorrendo sobre isso. Paulo fala novamente das tribulações, né, que ele passou, que ele havia de ser afligido, mas que os irmãos soubessem, né, sabiam já que aquilo iria acontecer, né? E aí, o que Paulo faz ali, ele fala, olha, só tenho a agradecer a Deus e oro a Deus para que vocês continuem aumentando em fé, continuem aumentando, crescendo em amor, né? E ele fala, olha, vocês já fazem isso, né? E aí ele começa a falar, lá no finalzinho do capítulo, nós vamos ler o 12 e o 13 do capítulo 3, ó. E o Senhor vos aumente, vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, aqui nos versículos 12 e 13, Paulo faz uma oração por esses irmãos, né, para que eles permaneçam em santidade. E aí, a gente já vê agora nos capítulos 4 e 5, algumas daqueles conselhos práticos que nós vemos nas outras cartas também, né? Ele começa a falar, né, da santidade ali no finalzinho do 3, né? E aí, no versículo 3 do capítulo 4, Paulo fala, vamos ler? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então aqui ele está falando especificamente da santificação em oposição a uma imoralidade sexual que era muito comum naquele momento e também aplicável aos nossos dias, né, irmãos? Que nós nos abstenhamos, né, dessa imoralidade sexual que corrompe o mundo e que nós saibamos colocar a nossa vida em santificação e honra. E aí a gente começa a pensar, né, nessa questão do nosso vaso, né, e também o nosso versículo chave, né, dessa integridade, né, do ser diante de Deus, que são corpo, alma e espírito em santidade, em confronto com outros pensamentos, né, outras vertentes aí que também nós estudamos, né, no livro anterior, né, que não levavam em consideração
a santidade do corpo, né? Mas Paulo coloca corpo, alma e espírito como um ser integral e dessa maneira nós devemos ser santos diante do Senhor. E aí ele continua, né, falando sobre essa santidade. Então, ele fala do amor fraternal, ele fala que esses irmãos, eles sabem amar os irmãos, mas ele fala que vocês aumentem cada vez mais, né? Ali no versículo 10, né? Vamos ler aqui, ó. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, né? E aí, né, outros versículos, né, outros conselhos, né, de viver quietos, cada um cuidar da sua vida, que as pessoas trabalhem, que cuidem, né, daqueles que daquilo que é seu, e para que sejam exemplos para aqueles que estão de fora, para aqueles que não são do Senhor, né? Quando nós temos uma vida diante de Deus e em que tudo que nós fazemos, né, nós fazemos para a honra e glória do Senhor, aqueles que estão nos vendo, né, veem a luz de Cristo brilhar nas nossas vidas. E aí, irmãos, né, esse livro é muito conhecido por causa de algo bastante importante que Paulo fala sobre a vinda do Senhor. E por que Paulo falou isso, né? Ele começa lá no finalzinho do capítulo 4 a dizer sobre explicar algo sobre a vinda do Senhor, né? O que aconteceu foi que em meio àquelas tribulações e muitos tessalonicenses perderam entes queridos, eles não sabiam o que iria acontecer com aqueles que haviam morrido antes do retorno do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente pensa, que a gente reflete, né, que a gente vê nisso, é que eles criam, assim, de uma maneira muito forte no retorno do Senhor Jesus. E aí, quando aquelas pessoas, né, os entes queridos morreram, né, sem que esse retorno tivesse acontecido, eles ficaram muito atribulados, muito angustiados em saber, e agora, né? Eles não estavam aqui para ver, né, o retorno. O que vai acontecer com eles, né, com os meus entes queridos? Então, Paulo faz essa explicação. E aí, a gente vai ver aqui, no finalzinho do capítulo 4, né, um trecho muito conhecido e muito estudado, né? Não é o nosso objetivo falar sobre escatologia, amém, irmãos? A gente está falando sobre esse conteúdo do livro, né? Para que os irmãos também possam se aprofundar. Existem outros livros aí, né? Que a gente pode ler junto com esse, né? Mas tem uma coisa importante sobre esse trecho que é para a gente ver, né? O porquê que ele tinha falado isso, né? Vamos ler lá a partir do versículo 14, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que ele está falando? Que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Como Jesus ressuscitou os mortos, também ressuscitarão, e aqueles que estarão vivos, né, irão imediatamente após esses que já estavam mortos para se encontrarem com o Senhor. Então, nós que cremos no arrebatamento da igreja, né, nós vemos esse momento, né, os estudiosos veem esse trecho como uma descrição daquilo que vai acontecer com a igreja, né? Que o Senhor vai tirar a igreja, né, da terra, e nós vamos estar sempre com o Senhor, tá? E aí ele faz uma distinção, e isso a gente vai ver ali no comecinho do capítulo 5, lembrando, irmãos, que quando essas cartas foram escritas, né, elas não eram divididas em capítulos. Esses capítulos são colocados para nós termos uma leitura mais fácil, né, para conseguirmos nos situar entre os capítulos e versículos, né? Então é uma sequência mesmo, porque ele fala assim, né?
consolai-vos com essas palavras, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós bem sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 5 é que ele faz nesse trecho uma comparação, né, uma distinção entre aquele momento que é para os santos, né, que é aquele momento em que os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos seguirão imediatamente e estarão para se encontrarão o Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor, com esse outro momento que é o dia do Senhor. Porque na sequência do texto nós vemos que ele fala que esse momento é um momento em que se manifestará a ira do Senhor. E aqueles, né, que estão com o Senhor não estão destinados a essa ira, né? Nós vemos aqui então no capítulo 4, né, no versículo 4, desculpem, ele diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e não do dia, filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, né? Então, existe uma distinção, né? Então, o dia do Senhor, ele não vem para aqueles que são de Deus, ele vai vir como um momento de juízo. Existe essa distinção. Então, Paulo faz essa diferença entre aquele momento, que é o momento em que os filhos de Deus vão se encontrar com o Senhor nos ares. Este não é o dia do Senhor, né? Isso que ele está falando. E no capítulo 5, ele está falando desse dia do Senhor. Quando estiver todo mundo pensando em a paz e segurança, virá essa repentina destruição, tá? E aí, no finalzinho desse capítulo, né? Ele ainda está falando, né? Essa vida de santidade, né? Os filhos da luz são os santos, né? E como santos, Paulo exorta e dá conselhos para nós vivermos uma vida em santidade, né? Para nós aguardarmos aquele momento que ele explicou ali na metade para o final do capítulo 4 da carta. Né? Então, estamos preocupados com a vinda do Senhor? Como que nós nos preparamos para isso? Né? Vamos ser santos, né? E aí a gente vai ler ali no finalzinho, né? Alguns conselhos sobre isso, né? E dentre esses conselhos nós temos, né? A vida, né? Estar em paz. Termos o amor, estarmos sempre alegres, né? Esse versículo que é muito conhecido, apartar-se de toda aparência ou forma de mal, ou seja, não é nem aquilo que é mal, aquilo que parece ser mal, né? O Espírito Santo nos incomoda e nós temos uma certa dúvida de se aquilo é bom ou não. Nos apartemos, né? É isso que está dizendo aqui nesse versículo, né? É uma forma, é uma aparência, não sabemos o conteúdo, mas tem forma de mal? Se afaste, né? É isso que ele está falando, né? Porque é algo que pode nos trazer dano. E então, ele faz, né, alguns conselhos que dizem respeito à santidade. Ali ele estava falando de comportamento, mas uma santidade que tem a ver com a comunhão. Porque o comportamento, né, longe dessa comunhão e longe do Senhor, se torna somente algo moral, né? Então, Paulo fala sobre a oração constante, né? Orar sempre, orar sem cessar, né? Lembramos aí, né, da armadura de Deus lá de Efésios, né? A oração está ali sempre presente. Em Filipenses nós vemos, né, a oração em que nós podemos colocar as nossas aflições, tudo aquilo que nos aflige diante do Senhor, né? O buscar o Senhor. A oração é a dependência de Deus, nós dependemos de Deus, então é uma forma, né? Uma das formas de comunhão com o Senhor. A comunhão com o Espírito Santo, né? Porque Paulo diz, né? Não extingais o Espírito, não é? Nós vemos ali. Então, o que é não extinguir o Espírito? Tem o seu ouvido afinado com o Espírito Santo, né? Você tem dons, você tem talentos, não extinga isso da sua vida. É uma forma de estar em comunhão, é uma forma de edificar a igreja, né?
não desprezem as profecias, né? Porque as profecias edificam, exortam, confortam, né? A profecia que vem do altar e que vem sobre as nossas vidas, elas nos edificam, nos exortam, nos confortam. Então, se é dada por um servo de Deus, nós não podemos desprezar, né? Timóteo recebeu profecias, né, maravilhosas, e Paulo fala para ele, milite por elas boa milícia, né, porque você sabe da promessa de Deus sobre a tua vida, né, e nós, como que nós nos comportamos diante dessas promessas, né? Nós ouvimos e falamos, tudo bem, então não vai acontecer nada comigo, e nós acabamos nos acomodando diante de uma palavra de profecia. Nós temos que militar boa milícia, né? Então, são esses conselhos de comunhão, né? De vida de santidade. E aí, o que nós vemos, né? Que em cada capítulo, no final de cada capítulo, Paulo faz referência a esse retorno do Senhor. Então, como que nós, como cristãos, devemos aguardar esse retorno? Nós temos que tê-lo sempre em mente, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Se nós morrermos, nós vamos nos encontrar, e se nós somos aqueles que estiverem vigiando, né, se nós estivermos vivos, nós também teremos esse encontro, mas nós temos que ouvir a voz da trombeta, né? Então, como nós estamos nos preparando para este momento? Nós pensamos, nós temos isso no nosso coração, porque os tessalonicenses tinham, irmãos, eles sabiam que o Senhor ia voltar. Então, como nós nos preparamos para este momento, né? E aí, já concluindo, né, nós vemos que essa vida de santidade é necessária para o homem de Deus. E nós vemos, irmãos, voltando aí ao início da carta, né, que nós já falamos aqui, né, porque Paulo termina com essa santidade, mas o que chama muita atenção é que a santidade daquelas pessoas edificam a vida de um pastor, né? E vemos apesar, né, de ter, né, falando dos Tessalonicenses, nós vemos que Paulo, como um apóstolo, como um pastor que fundou muitas igrejas, que se preocupava com as almas, ele se preocupava muito. Então, vejam o amor deste pastor por essas ovelhas, e nós vemos como uma igreja, como os crentes podem também alegrar a vida de um pastor. É através da santidade, é através de uma vida com Deus, né? Não de agrados humanos, não de coisas humanas, mas uma vida com Deus é uma forma, primeiramente, de agradar a Deus, né? E a forma que Deus espera que nós sejamos, né? Sede santos porque eu sou santo, mas é a forma de edificar um pastor como Paulo, né, que se preocupa com as almas, né, que não prega com dolo, né, que como ele mesmo fala, né. Então nós louvamos a Deus, porque é uma carta que tem, né, que muitas vezes ela é lida principalmente por causa desse finalzinho, né, mas também, né, por essa questão do retorno do Senhor. Mas esses 3 primeiros capítulos, que são a grande parte dessa carta, mostram um pastor muito preocupado com uma igreja, mas que foi extremamente edificado pela santidade dessa igreja, pela firmeza dessa igreja, pela fé dessa igreja. Então, nós louvamos a Deus, nós vemos comunhão, nós vemos santidade nesses ensinos que Paulo traz. Amém? Então, que nós busquemos essa santidade para nós encontrarmos com o Senhor, para nós edificarmos uns aos outros, para nós edificarmos a vida do nosso pastor, e que nós tenhamos essa firmeza diante de um mundo tão corrupto, né, irmãos? Na juventude, isso nós vemos de uma forma tão forte, né? Nós vemos esse mundo tão promíscuo, tão perdido, mas nós somos a luz do mundo, e nós, como filhos do dia, temos que brilhar a nossa luz para que aqueles que estão de fora vejam a nossa luz, vejam o Deus que está em nós, para que eles também possam ser alcançados, como esses tessalonicenses foram,
como nós também fomos um dia. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te agradecemos por estes momentos de reflexão na tua presença. Pedimos a ti, Jesus, ajuda-nos, que possamos ser santos, que possamos realmente buscar essa santidade na nossa vida, Senhor, para, Senhor, nós estarmos, Senhor, Deus, ó Pai, prontos, Senhor, Deus, para nos encontrarmos contigo, que este encontro, Senhor, Deus, esteja sempre presente no nosso coração, Senhor, e que nós, Senhor, como igreja, cresçamos em santidade, cresçamos em amor, Senhor, e também pedimos, Senhor, Deus, pelo nosso pastor, Deus, que nós, ó Pai, como ovelhas, possamos, Senhor, edificar a sua vida, Senhor, alegrar a sua vida, Senhor, por uma conduta reta e perfeita diante primeiramente de ti, Senhor. Fica conosco, nós oramos a ti em nome de Jesus, amém. Que os irmãos tenham um domingo abençoado, que esses dias sejam dias de grande festa, estamos aí prestes aos dias de aniversário da nossa igreja, então que o Senhor abençoe grandemente a vida dos irmãos, amém? Nós os despedimos com a paz do Senhor.